Sobre a verdade, nas considerações extemporâneas, insere-se no esforço de Friedrich Nietzsche de pensar a cultura moderna contra o seu próprio tempo. As considerações extemporâneas não são obras de acomodação, mas de confronto, e nelas Nietzsche se coloca deliberadamente fora de sintonia com o espírito dominante do século XIX. O tema da verdade, nesse contexto, não é tratado como problema lógico abstrato, mas como questão vital, cultural e existencial. Defender esse conjunto de reflexões é entender que, para Nietzsche, a verdade não vale por si mesma, mas pelo que faz a vida, pela força ou enfraquecimento que produz no ser humano e na cultura. Nietzsche parte da suspeita de que a modernidade desenvolveu uma relação doentia com a verdade. O culto à objetividade, a erudição e a acumulação de fatos históricos criou um tipo humano saturado de informação, mas empobrecido de sentido. A verdade, quando transformada em valor absoluto e desligada da vida, deixa de ser instrumento e passa a ser peso. Nas considerações extemporâneas, Nietzsche critica a ideia de que conhecer mais, recordar mais e explicar mais tornem necessariamente o ser humano melhor, mais livre ou mais profundo. Ao contrário, ele vê na obsessão moderna pela verdade factual e pela história um sintoma de decadência cultural. A verdade para Nietzsche nunca é neutra. Ela sempre serve a uma determinada forma de vida. Quando uma cultura idolatra a verdade como algo sagrado e intocável, ela corre o risco de se tornar paralisada, incapaz de criar. Nietzsche observa que a modernidade confunde verdade com acúmulo de dados, com fidelidade ao passado e com submissão aos fatos. Essa postura produz indivíduos que sabem muito, mas criam pouco, que analisam tudo, mas afirmam quase nada. A verdade, nesse sentido, deixa de ser força e passa a ser anestesia. Um dos alvos centrais das considerações extemporâneas é o historicismo. Nietzsche denuncia a crença de que o conhecimento histórico objetivo seja sempre benéfico. Ele mostra que o excesso de história pode sufocar a vida, tornando o presente fraco diante do passado. A verdade histórica, quando não é colocada a serviço da criação, transforma-se em culto às ruínas. O ser humano passa a viver como epígono, como comentarista, incapaz de agir com grandeza porque se sente sempre pequeno diante do que já foi. A defesa de Nietzsche aqui não é da ignorância, mas do uso seletivo e vital da verdade. Nesse contexto, Nietzsche propõe uma hierarquia dos usos da verdade. Há verdades que fortalecem, que ampliam o horizonte de ação, que estimulam a criação. Há outras que enfraquecem, que paralisam, que geram cinismo ou resignação. A modernidade, segundo ele, perdeu a capacidade de distinguir entre essas duas formas. Ao tratar toda a verdade como igualmente valiosa, ela destrói o critério vital. Defender as considerações extemporâneas é aceitar essa tese incômoda. Nem toda verdade merece ser conhecida, preservada ou venerada. Algumas precisam ser esquecidas para que a vida floresça. Nietzsche introduz, nesse conjunto de reflexões, a ideia de que o esquecimento não é falha, mas força ativa. Uma cultura saudável sabe esquecer, sabe deixar para trás o que já não serve. A verdade que se impõe como memória permanente pode se tornar tirânica. Ao exigir fidelidade total aos fatos, a cultura moderna impede a renovação. A verdade, assim, precisa ser pensada junto com o esquecimento, não contra ele. Esse ponto é essencial para defender a obra contra acusações de irracionalismo. Nietzsche não rejeita a verdade, mas recusa sua absolutização. Outro aspecto importante é a crítica à figura do intelectual moderno. Nietzsche vê no erudito e no cientista um tipo humano que confunde conhecimento com profundidade. O intelectual moderno acumula verdades, mas não as incorpora à vida. Ele observa o mundo à distância, com neutralidade aparente, mas sem envolvimento criador. Para Nietzsche, essa postura é sintoma de fraqueza. A verdade, quando não é vivida, torna-se estéril. As considerações extemporâneas defendem um tipo diferente de pensador. Alguém que use a verdade como matéria-prima para criar valores, estilos e formas de vida. A relação entre verdade e cultura é central nesse debate. Nietzsche entende cultura não como soma de saberes, mas como unidade de estilo, como capacidade de dar forma à existência. Uma cultura que se orienta apenas pela verdade factual perde essa unidade. Ela se fragmenta em especializações, em saberes desconectados, em análises sem síntese. A verdade, nesse contexto, não unifica, mas dispersa. Defender a obra é reconhecer a pertinência dessa crítica, especialmente em um mundo cada vez mais saturado de informação e cada vez menos capaz de produzir sentido. Nietzsche também associa a obsessão moderna pela verdade a uma forma de niilismo.
Quando todas as ilusões são desmontadas, quando todos os valores são analisados até o esgotamento, resta um vazio. A verdade, ao destruir mitos e crenças, não oferece automaticamente algo em seu lugar. Se não houver força criadora, o resultado é o desencanto. As considerações extemporâneas mostram que a verdade, sozinha, não sustenta a vida. Ela precisa ser acompanhada por capacidade de criação, por imaginação e por afirmação. Nesse sentido, Nietzsche valoriza a arte como contrapeso à verdade científica e histórica. A arte não busca fidelidade ao fato, mas intensidade de experiência. Ela cria mundos possíveis, não apenas descreve o mundo dado. Para Nietzsche, a arte é mais honesta do que a verdade dogmática, porque não se disfarça de neutralidade. Ela assume seu caráter criador. Defender as considerações extemporâneas é entender que Nietzsche não opõe arte e verdade de forma simplista, mas critica a verdade que se esqueceu de seu caráter humano e perspectivo. As reflexões sobre a verdade nas considerações extemporâneas antecipam temas que Nietzsche desenvolveria mais tarde, como o perspectivismo e a crítica à objetividade absoluta. Já aqui aparece a ideia de que toda verdade é situada, ligada a interesses, necessidades e forças. O problema da modernidade não é reconhecer isso, mas fingir o contrário. Ao se apresentar como neutra, a verdade moderna oculta seus pressupostos e se torna ainda mais perigosa. Defender essa obra exige abandonar a crença confortável de que a verdade é sempre benéfica e libertadora. Nietzsche mostra que ela pode ser opressiva, paralisante e até destrutiva quando separada da vida. Sua crítica não é um convite à mentira, mas à responsabilidade. Se a verdade é uma força, ela deve ser manejada com critério. Uma cultura forte não é aquela que conhece tudo, mas aquela que sabe o que fazer com o que conhece. Por fim, as considerações extemporâneas sobre a verdade são uma defesa da vida contra a idolatria do conhecimento. Nietzsche escreve contra seu tempo porque percebe que a modernidade corre o risco de se perder em sua própria lucidez. A verdade, quando se torna fim em si mesma, deixa de servir à criação de novos valores. O pensamento de Nietzsche aqui é um chamado à maturidade cultural. Conhecer, sim, mas para viver melhor. Lembrar, sim, mas para agir. Buscar a verdade, sim, mas sem esquecer que ela só tem valor quando fortalece a vida. Muito obrigado. Agora que chegamos até aqui, deixe aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube. Acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã? Deixe aí nos comentários. Até lá.